Aquaman é o codinome utilizado por Arthur Curry, filho híbrido da rainha Atlana de Atlântida e do humano Tom Curry, um aventureiro meio humano e meio atlante. Isso lhe dá uma variedade de poderes, incluindo força sobre-humana, controle telepático sobre a vida marinha e a capacidade de sobreviver tanto na água quanto na terra. Ele pertence à família real da Atlântida, e normalmente age como seu rei. Sua esposa é a princesa Mera de Shebel. Aquaman existe na DC Comics há mais de 80 anos e há muito sobre sua história que você pode não saber. Embora ele tenha começado como um personagem secundário da DC, ele chegou ao topo e foi cofundador da Liga da Justiça. Mais do que apenas um super-herói, ele foi rei, marido, pai e exilado. Dito isso, reunimos 7 fatos sobre o Aquaman, o último vai te surpreender. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo. 1. Poderes e habilidades. Como a maioria dos Atlantes, Arthur Curry é um Homo sapiens que se adaptou biologicamente ao ambiente do Oceano Profundo. Para a maioria dos Atlantes, isso significa que eles podem respirar embaixo d'água, suportar as pressões das profundezas, entre outras adaptações, e só podem passar um tempo muito limitado fora da água. No entanto, devido à natureza híbrida de Aquaman, ou sua herança real, ele possui vários traços que outros do lado de sua mãe não possuem. Por exemplo, ele pode passar um tempo prolongado em terra seca com pouco efeito negativo, e se mostra 20 a 50 vezes mais forte, mais rápido, e mais incansável se comparado a outros de sua raça. Dentre várias habilidades, atribuídas a ele ao longo de décadas, se destacam durabilidade sobre-humana, vigor sobre-humano, super sentidos, reflexos sobre-humanos, super velocidade, nadar a velocidades supersônicas, força sobre-humana, cura acelerada, telepatia marinha e magia. Arthur é mais resiliente contra forças arcanas graças à sua capacidade mágica adormecida. Aquaman é capaz de manipular o poder mágico através de seu tridente, sendo capaz de criar feixes de energia arcana para atacar seus inimigos. Seu tridente, o Tridente de Netuno, não é apenas um acessório inspirado no Tritão. Embora o tridente tenha recebido poderes diferentes nas interações mais recentes da história de Aquaman, ele sempre permanece uma arma poderosa. Ele pode controlar o clima e as marés e até fazer coisas desaparecerem, além de ser um símbolo de sua realeza. Além disso, o tridente é capaz de fazê-lo voar, manipulando as moléculas de água no ar. 2. Muito mais do que falar com peixes. Uma das maiores piadas sobre Arthur Curry fala sobre seu poder de comunicar-se telepaticamente com os habitantes dos oceanos. O poder, que foi bastante utilizado no seriado dos Super Amigos, não é a única carta na manga do personagem. Na verdade, Aquaman pode fazer muito mais do que se comunicar com nossos amigos com escamas. Ele é capaz de controlar toda a vida marinha, incluindo tubarões gigantes, lulas colossais e baleias assassinas. Além disso, sua telepatia também é capaz de influenciar seres não aquáticos. Ele não pode controlar a mente de outras pessoas, mas já realizou um ataque mental tão poderoso contra o vilão Kordax, que o obrigou a desistir de viver para acabar com o sofrimento. Durante muito tempo, Aquaman não podia ficar fora d'água por mais de 1 hora. Caso isso acontecesse, o personagem acabava morrendo. No entanto, tudo isso mudou com a crise nas Infinitas Terras. Depois disso, aconteceu justamente o contrário. Por estar acostumado às condições extremas do fundo do oceano, quando Aquaman vem para a superfície, acaba tendo seus poderes aumentados, tornando-se ainda mais forte e resistente. 3. Origem. Todo mundo sabe que Aquaman é de Atlântida. Mas em sua primeira aparição em Morphin Comics número 73 de 1941, esse não foi o caso. Como ele relata em flashback nessa história, seu pai era um explorador e pesquisador submarino mundialmente famoso. A mãe de Aquaman morreu quando ele era bebê, e seu pai o levou para morar no fundo do mar, em um prédio à prova d'água, que fazia parte de uma cidade submarina abandonada, que ele havia encontrado. Usando a ciência antiga daquela civilização esquecida, ele criou Aquaman para viver confortavelmente no fundo do mar, respirando água e conversando com a vida marinha. Portanto, esta versão de Aquaman não é nada Atlante, embora ele tenha sido criado em uma cidade deserta que poderia ter sido Atlântida. Foi somente em Adventure Comics número 260, de 1959, que a DC estabeleceu que Aquaman era filho de um faroleiro chamado Tom Curry, e de uma mulher misteriosa que veio do mar chamada Atlana. Em seu leito de morte, Atlana revelou ser uma exilada da Atlântida, e que seu filho Arthur havia herdado seus poderes aquáticos. Assim, Arthur Curry tornou-se Aquaman. Histórias posteriores estabeleceriam que Atlana era uma princesa da Atlântida, fazendo de Arthur Curry o herdeiro do trono. Em Aquaman Special número 1 de 1989, esta origem foi revisada novamente para que Aquaman nascesse na Atlântida, deixado para morrer em mar aberto ainda criança, e mais tarde adotado pelo faroleiro depois de ser cuidado por golfinhos por vários anos. Sua origem continuou sofrendo modificações ao longo dos anos, mas a mais aceita é a de que é filho do faroleiro Tom Curry com a rainha Atlana. 4. Liga da Justiça. Quando se fala em Liga da Justiça, nomes como Superman, Batman e Mulher Maravilha são os primeiros a vir à cabeça. Mas muitos se esquecem que Aquaman desempenha um papel fundamental na equipe. Ele estava lá, enfrentando Starro, na primeira aventura do grupo.
Também ajudou a derrotar ameaças intergalácticas como Kanjar-Ho e Despero, além de ser um dos poucos heróis a escapar do controle mental dos Debris, quando os alienígenas invadiram a Terra e destruíram o satélite da Liga da Justiça. Aquaman é tão importante que durante muito tempo chegou a liderar a equipe. Ele é um líder nato, além de já ter liderado a Liga da Justiça. Vale lembrar que Aquaman é nada menos que o Rei dos Sete Mares. Constantemente, Arthur salva nosso mundo de seres abissais inomináveis, que poderiam facilmente acabar com a vida na Terra. O reino de Atlântida tem seus alicerces na magia e na tecnologia. Os atlantianos são muito mais fortes e ágeis que os seres humanos, além de receber intenso treinamento militar e utilizarem armas jamais vistas na superfície. A única razão pela qual Aquaman e seu exército não dominam a Terra é pelo fato de Arthur simplesmente estar ocupado demais protegendo seu reino. Afinal de contas, ele, sozinho, já é dono de 70% de nosso planeta. 5. Primeiro herói a casar. Ter seu próprio título na década de 1960 deu a Aquaman mais espaço para construir um elenco de apoio completo, incluindo um interesse amoroso contínuo, algo que ele nunca teve antes. Mera foi apresentada em Aquaman Volume 1 número 11, como uma linda rainha de outra dimensão, com a habilidade de controlar a água. E na edição número 18, Aquaman finalmente assume o trono da Atlântida, descobrindo que deve escolher imediatamente uma rainha. Ele e Mera se casam na mesma edição. Casamentos de super-heróis eram praticamente inéditos quando isso aconteceu em 1964, o que fez de Aquaman o primeiro grande super-herói a se casar nas páginas. O casamento de super-heróis mais famoso da década de 1960 foi o do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível em Quarteto Fantástico Anual número 3, mas isso só aconteceu em 1965, um ano após o grande casamento de Aquaman e Mera. Aquaman estabeleceu as convenções que apareceriam novamente no Quarteto Fantástico e em outras histórias de casamento, como convidados fantasiados e, claro, ataques de supervilões. Ele também foi o primeiro herói a ser pai. Depois que Aquaman e a Rainha Mera se casaram, era apenas uma questão de tempo até que produzissem um herdeiro. Arthur Curry Jr., normalmente chamado de Aquababy, nasceu em Aquaman Volume 1 número 23. Ao nascer, ele tinha poderes destrutivos perigosos que ameaçavam a Atlântida, mas esses logo desapareceram e a família real da Atlântida ficou feliz. Franklin Richards, da Marvel, só nasceria 3 anos depois, em 1968, o que faz de Aquaman também o primeiro super-herói a ser pai. Na década de 1960, Aquaman estava inovando ao se estabelecer e constituir família. Claro, ele também foi um dos primeiros super-heróis a governar seu próprio reino. 6. Tragédia familiar. Aquaman tem um relacionamento complexo com seu meio-irmão, Ormarius, mais conhecido como o Mestre do Oceano. O personagem apareceu pela primeira vez em Aquaman número 29 em setembro de 1966, criado pelo escritor Bob Yanni e pelo artista Nick Cardy. Desde então, Mestre do Oceano passou por várias transformações desde sua estreia. Em sua encarnação original, Ormarius foi retratado como um meio-irmão totalmente humano de Aquaman, com ciúmes da herança e dos poderes atlantes de Arthur. No entanto, em histórias posteriores, como a reinicialização dos Novos 52 em 2011, Or foi reimaginado como um Atlante de sangue puro, filho da Rainha Atlana e um Senhor da Guerra Atlante, tornando ele um oponente ainda mais formidável para Aquaman. À medida que a década de 1980 se aproximava, os quadrinhos estavam determinados a amadurecer, assumindo temas mais sombrios e histórias mais sérias. A feliz vida submarina de conto de fadas de Aquaman, com sua família perfeita, estava chegando ao fim. Em Adventure Comics número 452, Aquaman tem um confronto com seu maior vilão, o Arraia Negra. A Arraia faz o tipo de coisa que os supervilões fazem o tempo todo, sequestrando Aquababy e prendendo-o em uma bolha onde ele sufocará, a menos que Aquaman e Aqualad lutem até o fim. Os dois se enfrentam, enquanto Aquaman busca soluções para tirar todos da situação. Se você já leu qualquer história de super-herói antes, esperaria que Aquaman encontrasse uma maneira de salvar seu filho sem ferir Aqualad e que tudo ficasse bem no final. Infelizmente para Aquaman, não foi assim desta vez. Além de perder seu filho tragicamente, isso levou ao fim do casamento de Aquaman e Mera, com a rainha partindo para sua dimensão natal em Aquaman Volume 3 número 4. Desde que o filho de Aquaman se foi, suas aventuras assumiram um tom mais sombrio e seu personagem, uma atitude mais séria e carrancuda. 7. A mão do Aquaman. Aquaman seria reimaginado novamente na década de 1990, com um sucesso consideravelmente maior. Ele já tinha cabelo comprido e barba, quando em Aquaman Volume 5 número 2, um vilão chamado Charybdis empurrou a mão esquerda de Aquaman em um poço cheio de piranhas. Anteriormente nessa edição, Aquaman já havia explicado que não tinha nenhum controle sobre as piranhas, porque elas são motivadas apenas pela fome. Então, quando veio a revelação de que a mão de Aquaman havia sido totalmente devorada, foi chocante, mas fez sentido narrativo. Ele substituiu a mão pela ponta em forma de gancho de um arpão, dando a si mesmo uma aparência pirata. Ele também logo abandonou a clássica camisa laranja, adotando um novo visual. Em 2003, a estética do Aquaman dos anos 90 já parecia ligada demais àquela década, e era hora de seguir em frente.
O escritor Rick Veitch e o artista Evel Guichê finalmente fizeram a barba e o cabelo do herói, além de uma nova mão esquerda. Esta mão era feita de água, criada pela magia da Dama do Lago. Quem quiser apoiar o canal, é só fazer uma doação de qualquer valor para a chave Pix que está na tela. Assim você ajuda a manter nosso trabalho e garante a produção de mais vídeos desse canal. Separamos esses 2 vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia alguma dessas curiosidades? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como este.